Agora vamos esclarecer. Não existe escolha entre paz e guerra. Só há uma forma garantida de ter paz, e você pode consegui-la agora: rendição. Reconheço que qualquer outro caminho implica risco, mas todas as lições da história nos mostram que o maior risco está na apaziguação. E esse é o espectro que nossos bem-intencionados amigos liberais se recusam a enfrentar, que a política deles de acomodação é a apaziguação. Isso não nos oferece paz ou guerra, só lutar ou se render. Se continuarmos a acomodar, continuarmos a recuar e ceder, eventualmente teremos que enfrentar a exigência final, o ultimato. E então, o que acontece? O caos virou global. Vazou um rascunho de plano de paz de 28 pontos entre Estados Unidos da América e Rússia, já rejeitado pela Ucrânia. Isso porque não é um plano de paz. É um plano para ainda mais guerra. É apenas uma armadilha que a Rússia está preparando para a Ucrânia. O plano exige que a Ucrânia ceda à Rússia territórios que esta não conseguiu conquistar. Também obriga a Ucrânia a limitar seu exército a 60 mil soldados e ainda colocar em sua constituição que nunca irá se juntar à OTAN. Para garantir o cumprimento, o plano também proíbe que mísseis ucranianos atinjam Moscou ou São Petersburgo. Como se isso não fosse ruim o bastante. Temos relatos que afirmam que os Estados Unidos agora estão ameaçando cortar inteligência e armas para forçar a Ucrânia a aceitar esse acordo. Isso significa que a Ucrânia está em uma encruzilhada. Ou ela perde seu país ou perde um aliado, que é os Estados Unidos. E essa é exatamente a mensagem que o presidente Zelensky acabou de compartilhar com o povo ucraniano. Ouça só. A pressão sobre a Ucrânia é das mais difíceis. A pressão sobre a Ucrânia hoje é das mais severas. É uma escolha muito complexa. A Ucrânia pode agora enfrentar uma escolha muito difícil. Ou a perda da dignidade, ou o risco de perder um parceiro fundamental. Ou os difíceis 28 pontos, ou um inverno extremamente difícil, o mais difícil de todos, e além disso, riscos. Ficamos muito satisfeitos quando o mundo disse ucranianos. São incríveis, meu Deus, que... Os ucranianos são como eles lutam, como os ucranianos lutam, que titãs eles são. Isso é verdade, verdade absoluta. Mas tanto a Europa quanto o mundo inteiro precisam entender outra verdade. Os ucranianos são, acima de tudo, humanos. Por quase 4 anos de invasão em grande escala, nós contivemos um dos maiores exércitos do mundo. Mantivemos uma frente que se estende por milhares de quilômetros. Suportamos bombardeios noturnos, ataques de foguetes, ataques balísticos e ataques de Shahid, e sofremos a perda diária de entes queridos. Nosso povo deseja desesperadamente que esta guerra acabe. Nós somos, é claro, feitos de aço, mas até o metal mais forte pode quebrar. Esse plano e depois ver como todos estão reagindo. Como podem ver, é um grande plano. Então, vamos passar pelos pontos importantes primeiro. O segundo ponto afirma que ambiguidades dos últimos 30 anos serão consideradas resolvidas. E o próximo ponto dizia que espera-se que a Rússia não invada países vizinhos e que a OTAN não se expanda ainda mais. Essas duas frases, segundo muitos falantes de russo e inglês, não são comuns em inglês. Todas as ambiguidades. Acho que entendo o significado da palavra, mas não sei por que a usam nessa frase. O segundo ponto é que se espera que a Rússia não invada países vizinhos. Essa também é uma palavra russa, que assim como ela, faz mais sentido na Rússia. É uma expressão russa. Por isso, muitos especularam que os russos podem ter simplesmente entregue esse plano aos Estados Unidos. Agora tentamos impor isso à Ucrânia. Não sabemos, mas quis compartilhar essa teoria. Vamos ao ponto principal, o ponto 3, que afirma que a OTAN não se expandirá mais. Quase todos os países da OTAN se opõem a isso, mas a OTAN ainda pode se expandir. Eles afirmaram que a Rússia não deve decidir sobre a entrada de novos países na OTAN, que nunca se expande. Os países se candidatam e então sua candidatura é aceita ou rejeitada pelos países da OTAN. A entrada de novos países na OTAN deve ser decidida entre a própria OTAN e os interessados. Não um país como a Rússia, que invade vizinhos quase todo ano. Enfim, vamos continuar. O ponto 6 diz que o tamanho das forças armadas
A Ucrânia está em guerra, o exército ucraniano tem 90 mil pessoas, portanto, 60 mil não é uma grande redução no tamanho do exército. Mas o segundo ponto é que, como muitos especialistas concordam, quando houver paz, e espero que isso aconteça em breve, a Ucrânia não manterá um exército de 90 mil pessoas, pois é caro demais para sua economia. Assim, o exército deles deve cair para cerca de 50 mil. Então, o número de 60 mil não é um problema tão grande. Por algum motivo agora, aparentemente, não queremos fazer isso. Estamos forçando isso à Ucrânia. O que parece meio contraproducente, porque enquanto a Europa está tentando fazer algo, basicamente estamos dizendo: ei, o que vocês estão fazendo não é útil agora. Vamos continuar. O ponto 10 trata de garantias europeias e compensação aos Estados Unidos da América pela garantia. Se a Ucrânia invadir a Rússia, perderá a garantia, algo que Se invadir a Ucrânia, haverá resposta militar coordenada, restabelecimento de sanções globais e revogação do reconhecimento de território e benefícios do acordo. O último ponto afirma: se a Ucrânia atacar Moscou ou São Petersburgo sem motivo, a garantia de segurança será anulada. Agora, com esse ponto, muita gente está dizendo que isso força a Ucrânia a não ter mísseis de longo alcance, mas não é exatamente isso que está escrito. Se você ler de novo, pode ver que a Ucrânia pode ter todos os mísseis que quiser. Não mísseis nucleares, mas eles podem ter qualquer míssil que quiserem. Eles não podem atacar Moscou e São Petersburgo sem consequências, é o que o ponto afirma. Ou seja, em caso de guerra, isso já seria razão para atacar Moscou ou São Petersburgo. E tenho certeza de que os ucranianos vão querer esclarecimentos sobre isso, porque o que realmente significa motivo? E está dizendo que só se pode atacar Moscou se a Rússia estiver usando Moscou para lançar mísseis? Porque isso seria um pouco demais. Mas não proíbe a Ucrânia de ter mísseis de longo alcance, o que é positivo. O ponto 11 afirma que a Ucrânia pode ser membro da União Europeia. E, além disso, ela receberá acesso preferencial de curto prazo ao mercado europeu enquanto essa questão está sendo considerada. Esse é um dos pontos mais positivos do plano. O ponto 14 trata dos fundos congelados, dinheiro russo mantido em bancos ocidentais. Para contextualizar, são cerca de 300 bilhões de dólares russos. Esse dinheiro é do governo, não de oligarcas ou cidadãos russos. Esse é o patrimônio soberano do governo congelado em bancos ocidentais, principalmente na Europa. Aproximadamente 200 a 250 bilhões estão na Europa. O restante está no Canadá, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, se não me engano, ou em outros países. Desses recursos, 100 bilhões de dólares serão destinados pelos Estados Unidos da América à reconstrução e investimentos na Ucrânia. Então, os Estados Unidos da América vão receber 50% dos lucros desse empreendimento. O que é meio estranho, né? Porque os Estados Unidos da América estão recebendo dinheiro, mesmo que na verdade não seja dinheiro dos Estados Unidos da América. De qualquer forma, a Europa vai investir mais 100 bilhões de dólares na reconstrução da Ucrânia. Estamos dizendo que a Europa dará 100 bilhões de dólares. Mesmo que não tenha sido a Europa que invadiu a Ucrânia, foi a Rússia. A Rússia pagará 100 bilhões dos 300 bilhões bloqueados no Ocidente. E a Europa usará 100 bilhões dos contribuintes. Não consultamos a Europa, apenas incluímos no plano. O restante dos fundos europeus congelados será descongelado, ou seja, a Rússia pode simplesmente recuperá-los se quiser. O restante do dinheiro congelado, suponho que seja o valor bloqueado fora. A Europa ficará em uma conta de investimento separada entre Estados Unidos da América e Rússia, que investirão em projetos específicos. Esse fundo visa envolver economicamente a Rússia em outros países para evitar novas guerras. Boa ideia! Mas, em 2014 e até 2008, a Rússia já tinha envolvimento econômico com países ocidentais. Putin ainda assim invadiu.
Se isso fosse realmente só sobre dinheiro para Putin, ele não falaria sobre reconstruir a União Soviética, que não era exatamente o lugar mais rico do mundo. Era uma potência econômica, mas a população não vivia tão bem. Parece que estamos recompensando a Rússia por invadir um país, já que ela perdeu 300 bilhões de dólares. Agora dizemos, coloque 100 disso na Ucrânia e o restante pode pegar de volta. Isso não parece produtivo. A Rússia nunca mais deveria acessar esse dinheiro. Não importa o tipo de paz na Ucrânia, sou totalmente a favor da Rússia retornar à economia mundial assim que houver paz duradoura no país. Não queremos punir a Rússia, pois isso pode levá-la a novas guerras. Mas isso não deve ser prioridade agora. A prioridade deve ser trazer a paz para a Ucrânia e depois focar em garantir que a Rússia não faça isso novamente. Vamos seguir. O ponto 16 afirma que a Rússia incluirá em sua lei a política de não agressão à Europa e à Ucrânia. Agora, leis são realmente mais uma sugestão na Rússia, especialmente para Putin. É importante lembrar que quando Putin se tornou presidente, existia um limite de 2 mandatos na Rússia. Ele segue no poder após 26 anos. As leis, portanto, não impedem Putin de agir como quer, que ele quiser. Mas vamos continuar. O ponto 19 diz que a usina nuclear de Zaporizhia será operada sob supervisão internacional da Agência Internacional de Energia Atômica. E a eletricidade produzida pela usina será distribuída igualmente entre a Rússia e a Ucrânia. Eu acho que isso é algo positivo, porque a usina nuclear, que aliás é a maior da Europa atualmente, está sob controle russo. Mas ela está bem na linha de frente. Então, a Rússia não pode realmente usá-la, porque a Ucrânia pode basicamente impedir que eles usem. Então isso diz que, olha, ela será administrada por uma agência internacional. E tanto a Ucrânia russos, inclusive pelos Estados Unidos. Não sei se a Ucrânia será obrigada a reconhecer isso. Suponho que não, mas ainda não sabemos. Mas ainda é estúpido que os outros países sejam forçados a fazer isso porque a Rússia simplesmente invadiu e tomou o controle. Outro ponto: a Rússia não controla totalmente fora das 5 regiões, o que é pouco. Se você olhar o mapa, há algumas áreas no norte da Ucrânia que a Rússia controla, tipo 1-2%. Então, não é uma parte grande mesmo. Mas esse último ponto, as forças ucranianas vão se retirar da parte de Donetsk, que é aquela região do Donbás que a Rússia não conseguiu conquistar em 14 anos. As forças ucranianas vão se retirar de lá e essa área vai se tornar desmilitarizada. Zona neutra, mas será território russo reconhecido internacionalmente. Mas as forças russas não entrarão. Agora, explico por que isso é importante. Então, essa parte é chamada de Cinturão de Fortalezas da Ucrânia. Eles têm muitas linhas defensivas que vão ser muito difíceis para a Rússia conquistar. E além disso, há muitas fábricas lá que a Rússia pode usar no futuro se decidir conquistar esse país ou essa região, para basicamente impulsionar ainda mais o exército, apoiar ainda mais o exército. Além das linhas defensivas e da importância das fábricas, existem também barreiras nacionais. Então, as linhas defensivas naturais que a Ucrânia pode usar para garantir que a Rússia sofra bastante. Então, Putin provavelmente Mas o que isso realmente prepara é que a Rússia vai, digamos, pelos próximos 1 ou 2 anos, a Rússia vai dizer: ei, não teremos nenhum soldado lá.
Mas depois disso, quando a Rússia estiver totalmente rearmada e a economia um pouco mais estável, Putin terá aprendido com os erros que cometeu da primeira vez. Os soldados russos vão entrar novamente e, desta vez, os soldados ucranianos não estarão naquela parte para defender. Eles não estarão lá apenas para combater avanços russos. Isso significa que, se a Rússia tomar essa terra, terá mais capacidade de avançar pelo resto da Ucrânia. Será mais fácil do que esta parte de Donbass, pois aqui já está bem fortificado. Esta é uma das coisas mais estúpidas que estão no plano. Não posso acreditar que os Estados Unidos estejam forçando isso na Ucrânia. E como se isso não bastasse, ainda devolvemos à Rússia o dinheiro perdido a uma É só um plano horrível, mas eu espero que o plano final esteja muito mais distante desse ponto de partida do que o que temos agora. Mas é isso que a Ucrânia afirmou ontem na Organização das Nações Unidas. Primeiro, enquanto a Ucrânia está pronta para vermelhas são claras e inabaláveis. Nunca haverá qualquer reconhecimento, formal ou não, do território ucraniano temporariamente ocupado pela Federação Russa como russo. Nossa terra não está à venda. A Ucrânia não aceitará quaisquer limites ao seu direito de autodefesa ou ao tamanho e às capacidades de nossas forças armadas. Não toleraremos violações da nossa soberania, inclusive do direito de escolher nossas alianças. Todo o processo de paz real deve seguir um princípio: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, nada sobre a Europa sem a Europa. Agora também temos alguns relatos de que os Estados Unidos estão ameaçando a Ucrânia com o corte de informações de inteligência se eles não concordarem com esse plano. Tenho certeza de que há alguma verdade nisso. Tenho certeza de que os Estados Unidos da América estão exercendo algum tipo de pressão sobre a Ucrânia, mas ainda assim quero ser cauteloso. Como acreditar em todo esse relatório? Porque muitas informações estão saindo disso. Enviado russo Kirill Dmitry. Ele só fica por aí dando declarações anônimas para todo mundo. E todas essas agências de mídia, não estão dizendo quem está dando as declarações. Eles só dizem pessoas familiarizadas com o assunto. E esse relatório diz a mesma coisa. Pessoas familiarizadas com o assunto. Tenho certeza que os Estados Unidos da América pressionam a Ucrânia, pois o presidente Zelensky confirmou. Mas mesmo assim, a menos que recebamos confirmação de alguém que esteja disposto a se identificar, devemos ter cuidado. Devemos só supor que é Kirill Dmitry, que anda fazendo declarações e espalhando informações falsas por aí. E todas as empresas de mídia querem divulgar isso, porque todo mundo está tentando vencer essa corrida de tipo, trazer informações exclusivas e ser o primeiro a divulgar. Mas, de qualquer forma, eu quero falar rapidamente sobre quanto apoio os Estados Unidos realmente estão fornecendo. Especialmente este ano, os Estados Unidos da América não deram ajuda financeira à Ucrânia em 2025. Nós fornecemos alguma ajuda em janeiro, mas isso foi, na verdade, sob o presidente Biden, não o presidente Trump. Isso não quer dizer que o apoio dos Estados Unidos seja insignificante, certo? Todos esses ataques que vemos dentro da Rússia, que estão acontecendo em refinarias russas, bases russas e, claro, usinas de energia russas. Eles são possíveis graças à inteligência americana. A inteligência dos Estados Unidos da América está dizendo à Ucrânia onde estão as defesas aéreas russas. E então, os mísseis ucranianos, os drones ucranianos, estão evitando essas defesas por causa dessa inteligência. Então, se o apoio dos Estados Unidos da América acabar, isso vai ser um grande golpe para a capacidade da Ucrânia de pressionar a Rússia. Mas, em ajuda financeira direta dos Estados Unidos da América, é quase zero. Tem sido principalmente a União Europeia. E, claro, outros países europeus que têm fornecido ajuda à Ucrânia. E isso provavelmente vai continuar. Porque, mesmo que esse plano não pareça tão positivo, os países europeus e os representantes da União Europeia declararam publicamente que vão apoiar qualquer coisa que a Ucrânia esteja disposta a aceitar. Então, essa foi a declaração deles justamente ontem. Nossa posição não mudou. Para que qualquer plano de paz tenha sucesso, ele precisa ser apoiado pela Ucrânia e precisa ser apoiado pela Europa.
Se a Rússia realmente quisesse a paz, já teria aceitado a oferta de cessar fogo incondicional em março. A dura realidade é que 26 civis ucranianos foram mortos em ataques russos ontem. A Rússia repetidamente só falou da boca para fora sobre negociações de paz e as conversas anteriores fracassaram porque a Rússia nunca assumiu compromissos reais. A pressão deve estar sobre o agressor, não sobre a vítima. Recompensar a agressão só incentiva ainda mais esse comportamento. A União Europeia tem um plano muito claro de 2 pontos. Primeiro, enfraquecer a Rússia. Segundo, apoiar a Ucrânia. Agora, enquanto eu estava finalizando isso, finalmente temos uma declaração ou um comentário do presidente Trump, que parece estar apoiando esse plano. Não sei quanta pressão os Estados Unidos da América fazem sobre a Ucrânia, mas isso não é um bom sinal. E isso também significa que esse não é apenas um plano de Witkoff Dmitriev. Falei isso ontem porque tínhamos pouca informação. Mas esse parece ser um plano que muita gente do governo, inclusive o próprio presidente, apoia. E isso não é um bom sinal. Espero que isso mude no futuro. Esse foi o comentário que o presidente Trump fez na tarde de sexta-feira. Parece que a Ucrânia vai ter que reduzir seu pessoal para 60 mil. Eles devem ceder terras ainda não perdidas na guerra e não podem entrar na OTAN. Vão perder em um curto período de tempo Toda a região de Donbass. Eles estão perdendo território. Então, Só. Estamos nisso por uma coisa, queremos a matança, é isso. Sabe, eles perderam 25 mil pessoas no mês passado entre os 2 países. 25 mil pessoas é fora. de controle, é um banho de sangue. Lembre-se dessa expressão. Lembra quando eles tentaram transformar isso em algo interessante? Mas você sabe que se não pararmos na Ucrânia, ele vai ter problemas, vai haver outros. Os bálticos vão estar Demos à Ucrânia o melhor equipamento militar do mundo. Ninguém fabrica e nós demos muito para eles. Alguém precisava usar esse equipamento, né? Fale o que quiser, eles foram corajosos. Você concorda? Eles são grandes lutadores. Agora, nas últimas semanas, alguns dos nossos vídeos foram desmonetizados e restritos. Provavelmente porque o YouTube não gosta de alguns dos trechos que mostramos das linhas de frente ucranianas. O YouTube classifica cenas de guerra como inadequadas para anúncios e restringe o vídeo. Por isso, criamos nossa própria plataforma, Basics Insider, construída do zero e sem restrições. Dessa forma, podemos fornecer a você uma cobertura sem censura do que está acontecendo na Ucrânia e do que está acontecendo ao redor do mundo. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de coisa, se você quer apoiar o jornalismo independente, com certeza vá lá. Confira nosso site acessando basicsinsider.com. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Ao se juntar, você terá acesso a muito conteúdo e até o próximo vídeo.